Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel, estou aqui com o professor João Martino, da USP, atual presidente da SB Micro. Eu queria perguntar para o senhor o que o Seminatec tem como significado pessoal para você? Perfeito, estamos agora na 20ª edição e eu participei, tive a oportunidade de participar da primeira edição, 20 anos atrás, e onde naquela época os trabalhos de microeletrônica eram feitos de forma um pouco mais isolada do que é feito hoje. E essa iniciativa do professor Jacobo, né, de criar o Seminatec e poder juntar os grupos de microeletrônica para interagir mais, foi muito produtivo. Tanto alunos quanto professores, a partir daí começaram a interagir mais. Então, isso para mim é um marco de início de interação, né? Então, acho que é extremamente importante e é isso que me vem à mente quando alguém me pergunta sobre o Seminatec. Perfeito. E bom, passando para a segunda pergunta, agora eu queria perguntar para o professor, como atual presidente da SB Micro, o que você vê como principal desafio e os principais avanços também na área? O nosso principal desafio é encontrar nichos de trabalho em microeletrônica que sejam possíveis de ser implementados no Brasil. Nós temos evoluído muito, já temos microeletrônica desde os anos 70, então há mais de 50 anos, e a microeletrônica cresceu muito, é uma área muito cara, né? Então a gente precisa encontrar os nichos no qual a gente pode trabalhar, na parte de sensores, na parte de empacotamento, coisas que a gente consegue fazer e a partir daí crescendo para poder um dia conseguir atrair uma grande foundry para fechar todo o ciclo, já que a parte de projeto está bem adiantada, a parte de encapsulamento existe, estamos evoluindo, e a parte de fabricação, que atualmente existe mais dentro das universidades, como USP, Unicamp e outras universidades, poder passar para um grau de empresa, né? Então, acho que isso é o que está faltando e a gente espera poder conseguir fazer isso ao longo do tempo. Muito legal. E só por curiosidade para as pessoas, todo esse ciclo é feito em parceria com todas as universidades em conjunto? Isso. Nós temos muitas, no caso da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, nós temos muitos programas que envolvem o Brasil inteiro. Então, tem um programa chamado APCI, no qual a gente oferece a oportunidade para 10 grupos de pesquisa fazer os seus projetos para poder implementar no exterior, né, poder desenvolver os seus alunos em projetos. E então tem um edital, o Brasil submete e depois a gente seleciona os que podem submeter, daí tem um outro edital, outros grupos podem participar. Então depende da área, a integração é maior ou às vezes a integração é menor, né? Então a área de projeto acho que está bem mais integrada, né? Tem mais grupos trabalhando no Brasil a respeito. A área de fabricação está um pouco mais restrita, mas a gente espera com os diversos programas que o governo tem apoiado e mesmo as próprias universidades, que a gente consiga incrementar ainda mais. Acho que muita coisa já foi feita, mas muita coisa falta ser feita e a gente espera poder fazer isso ao longo do tempo. Bom, pessoal, falando um pouco mais, passando para a nossa terceira pergunta, gostaria de saber olhando para os eventos passados do Seminatec, quais tópicos de microeletrônica que a gente estava vendo no passado que ainda são relevantes, também quais outros tópicos que a gente vai continuar, que a gente vai poder ver futuramente, que estão por vir e que a gente vai conseguir discutir mais profundamente no futuro. Então, no início do Seminatec, dos estudos de microeletrônica, era dada muita ênfase à parte de projeto circuito integrado, porque a parte de projeto dependia de menos estrutura, de infraestrutura. Então, dependia de um computador, de um software e de muito trabalho. E isso, na época, era pouco desenvolvido e, graças aos programas governamentais e às universidades, isso evoluiu e a tecnologia também evoluiu. E isso significa que evoluímos e continuamos precisando evoluir. Então, acho que isso continua cada vez mais intensamente. Tópicos de pesquisas como a parte de quântica, que era uma coisa menos falada e agora falado com muita ênfase, né? Inclusive nessa edição, a parte de quântica, a parte de criogenia, né? Dispositivos que trabalham em baixa temperatura, muito baixa temperatura, para sensoriar ou para fazer computador quântico, são coisas que é um pouco mais recente e que eu acho que tende a aparecer na 40ª edição do Seminatec. Perfeito, interessante. E bom, para a nossa última, mas não menos importante pergunta,
eu gostaria de saber do professor, que tem muita experiência já na área e também esse é o 20º evento do Seminatec, o que você vê que vocês mais amadureceram nesses últimos anos e também como que você foi o impacto que o Seminatec teve na comunidade de microeletrônica aqui no Brasil. Bom, eu entrei em microeletrônica em 1982, portanto, 43 anos, né? E não existia o Seminatec na época, existia um evento nacional que estava nas suas primeiras edições e era um evento importante porque unia nacionalmente as pessoas interessadas na área. O Seminatec acabou nos ajudando porque ele criou um outro evento, um evento um pouco mais regional, que envolvia as grandes universidades, que estavam ligadas à fabricação e que havia necessidade de, trabalhando no conjunto, tendo resultados melhores. Então isso acabou sendo muito positivo, impactou muito positivamente. Coincidentemente, há 25 anos atrás, um pouco antes do Seminatec, o professor Jacobos também criou um INCT, né, um projeto de escopo nacional, e esse projeto de colaboração acabou ajudando muito na evolução da microeletrônica. Eu considero que isso foi um passo muito importante. E o Seminatec, que foi criado inicialmente como uma iniciativa um pouco assim caseira, né, assim, entre duas instituições, depois foi crescendo, mais instituições foram evoluindo. Temos hoje empresas, né, ligadas ao processo. Todo mundo está se integrando, as edições estão cada vez melhores.